Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais uma aula do nosso curso básico de Espiritismo. E hoje a gente vai falar sobre penas e gozos futuros, ou seja, continuação da nossa aula anterior. Nós vamos falar de penas temporais, expiação e arrependimento nessa primeira parte. Então, começamos com penas temporais. A denominação de penas temporais refere-se às expiações e provações que o espírito sofre quando encarnado. Nas tribulações da vida terrena, o espírito encontra seu sofrimento, seja de ordem moral, seja de ordem material. No entanto, apenas o corpo físico sofre as vicissitudes materiais, pois ao ocorrer a morte do corpo, o espírito não sofre mais as dores físicas e, segundo as faltas que tenha cometido, terá sofrimentos morais mais cruciantes. E então, numa nova existência, poderá ainda ser mais infeliz. O rico passará a esmolar e estará submetido a todas as humilhações. Aquele que abusa da autoridade e trata os subordinados com desprezo e dureza, irá obedecer a um senhor ainda mais cruel. As penas e tribulações da vida são expiações de faltas cometidas em outras existências, ou consequências de faltas praticadas na existência atual. No entanto, as vicissitudes da vida podem ser, às vezes, provas escolhidas pelo próprio espírito, antes da reencarnação, para o autofortalecimento ou para o progresso e superação de si mesmo. Por outro lado, jamais a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei da justiça fica impune. Se a punição não é feita nesta vida, será necessariamente em outra. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 984. Os espíritos vão se encarnando em mundos mais perfeitos à medida que se purificam, e até que se despojem da matéria e se limpem de todas as manchas. Nos mundos em que a existência é menos material, as necessidades são bem menores e os sofrimentos físicos muito menos vivos do que na Terra. Assim, a reencarnação num desses mundos já é uma recompensa. O espírito que progrediu na existência terrena pode, às vezes, aqui reencarnar, para completar sua missão, o que não será mais para ele uma expiação. O homem que, sem praticar o mal, nada fez para libertar-se da influência da matéria, não deu nenhum passo na direção da perfeição. Ele deve, então, recomeçar numa existência semelhante à que deixou. Fica, portanto, estacionário e, assim, prolonga os sofrimentos de sua expiação. Há também pessoas para as quais a vida flui serena, sem preocupação. Há também pessoas que as quais a vida flui serena, sem preocupações e cuidados. Por isso, não tem necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmas. Essa existência aparentemente feliz não significa que nada tenham que expiar de uma existência anterior. Podem ter escolhido tal existência, mas quando a deixam, logo percebem que essa escolha não as ajudou a progredir. Então, como os preguiçosos, elas lamentam o tempo perdido. O espírito não pode adquirir conhecimentos nem elevar-se, senão através da atividade. Por isso, cada qual terá de prestar contas da inatividade voluntária durante sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que tiver feito, a da infelicidade, na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 988.
Finalmente, há pessoas que, sem serem más, todavia, tornam outras pessoas infelizes por causa do seu caráter. Essas criaturas seguramente não são boas e expiarão suas faltas pela visão durante que não, pela visão daqueles que tornaram infelizes. Depois, numa outra existência, elas passarão pela mesma espécie de sofrimento. Expiação e arrependimento. O arrependimento, na maioria dos casos, ocorre no plano espiritual. E também pode dar-se no estado corpóreo, quando o ser encarnado já tem condições de distinguir entre o bem e o mal e já desfruta de uma consciência ativa, fazendo uso da inteligência para governar seus atos. O arrependimento do espírito no plano espiritual cria o incessante interesse de uma nova reencarnação, para que ele possa remir suas faltas. Nesta condição, o espírito compreende que suas imperfeições o impedem de ser feliz e, por isso, aspira à encarnação para que possa expiar suas faltas. Já quando o arrependimento se dá no estado corpóreo e o ser encarnado tem uma vida voltada para a análise consciente de seus atos, ele pode adiantar-se, ainda na vida presente, com a reparação de suas faltas. Há pessoas que já fazem o bem por um impulso espontâneo, livres dos sentimentos contrários e levadas, assim, pelo progresso adquirido em lutas anteriores, em certas circunstâncias da vida. É por isso que hoje usam os bons sentimentos sem nenhum esforço e suas ações lhes parecem muito fáceis. Para estas pessoas, o bem tornou-se um hábito, automatizou-se. O progresso existe sem cessar. Contudo, umas avançam com mais rapidez e outras de maneira mais demorada, segundo seus desejos. O homem perverso que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá após a morte. Aumentará daí seu sofrimento, porque sentirá todo o mal que praticou ou do qual foi a causa voluntária. A prece é efetiva no caso dos espíritos que se arrependem, modificando assim seu estado interior e ampliando suas energias na busca do bem e dos seres e dos sentimentos amorosos. Em relação à prece, esta só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impulsionado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus erros, exagerando-os ainda, como o fazem alguns infelizes espíritos, nada pode receber da prece e nada receberá até o dia em que uma luz de arrependimento o esclareça. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 997. O espírito pelo qual se ora experimenta alívio por encontrar outros que compartilham suas dores. Por outro lado, a prece pode ser um despertar na busca da felicidade. As preces têm o poder de mudar o estado de um espírito, abreviando assim suas penas. Esse desejo de melhora atrai para o espírito que sofre outros mais conscientizados, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe muitas esperanças. Sabe-se que nada há que tire o espírito da condição em que se encontra, se não partir dele o desejo de melhorar na busca do novo estado. Mas a prece pode elevá-lo, acordando-o para o desejo triunfal da nova condição. A expiação se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes de seu estado de inferioridade. Livro dos Espíritos, pergunta 998. O arrependimento sincero pode apressar a reabilitação, mas não absolve o espírito de suas faltas. Pode-se, nesta vida, começar o resgate das faltas cometidas
reparando-as através da boa ação e do pensamento construtivo, sempre voltados ao bem de outrem. Olha só que interessante, né? Essa parte da expiação, né? Do arrependimento. Então, o arrependimento, ele tem que vir do coração. Ele tem que vir do fundo do nosso ser. Não adianta falar, eu me arrependo. Tá, você se arrepende, mas o que você está fazendo para a sua mudança de tudo isso que aconteceu? Né? A gente precisa ter um arrependimento do coração. E a partir daí, trabalhar em nós mesmos para que nós possamos evoluir com esse sentimento de eu quero a partir de agora fazer essa transformação, né? O que passou, a gente não pode mudar. Já fiz, está feito, errei. Mas a partir de agora não cometerei mais esse erro. E o que eu posso fazer para reparar tudo isso? O que eu posso fazer de bom para mim e para o próximo? Então, a partir daí, começar a reparar tudo isso. Porque as nossas expiações significa quando nós fizermos alguma coisa e numa outra vida a gente vai ter que reparar isso. Então, ele dá uns exemplos aqui, né? Aquela pessoa perversa que tratou mal seus funcionários e tudo mais, ele numa outra vida, provavelmente na próxima, ele vai passar por situações em que ele vai ser maltratado por chefes que serão ainda piores do que como ele foi com as outras pessoas. Então, ele vai sofrer as consequências dos seus atos. Ai, mas e se eu me arrepender nessa mesma vida? E se eu fizer tudo o contrário, fizer tudo bem e tudo mais? Tudo isso será levado em conta, né? Então, quanto mais a gente se arrepende aqui encarnados e consegue fazer com que as nossas faltas fiquem menores, porque nós nos arrependemos, mudamos as nossas atitudes, a nossa forma de pensar e passamos a auxiliar o outro aonde nós erramos, então essas faltas serão levadas em consideração. As faltas graves, né? Esses atos serão levados em consideração. As faltas muito graves e que não podem ser reparadas nessa vida, ainda que nós nos arrependamos e que pratiquemos o bem, talvez, somente talvez, porque a gente não sabe, né? Talvez ainda tenham que ser reparadas de alguma maneira numa próxima vida. Então, por que não começar agora essa nossa mudança? Essa nossa mudança, tanto de pensamento quanto de atitudes, né? Então, quando a gente fala de penas temporais, de arrependimento, de expiações, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, que a gente comece a mudar através daqui, né? E que desse momento aqui agora. Bom, vamos lá. Segunda parte fala sobre a duração das penas futuras. A duração dos sofrimentos dos espíritos na vida futura não é arbitrária, mas subordinada às leis de Deus que revelam sua sabedoria e bondade. O Pai nunca age de maneira caprichosa e casuística. O que determina a duração dos sofrimentos daquele que errou é o tempo necessário ao seu melhoramento. O estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcionais ao grau de pureza do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta número 1004. A duração dos sofrimentos do espírito seria eterna se ele fosse eternamente mau e não pudesse arrepender-se nem melhorar sua condição. No entanto, Deus não criaria seres voltados eternamente para o mal, pois a lei divina é o progresso e a perfeição. Criou-os apenas simples e ignorantes, para que pudessem evoluir pela conquista e esforço de cada um. A lei que rege, portanto, a duração das penas é benevolente
e subordina essa duração aos esforços do espírito, de acordo com seu livre-arbítrio. Sem dúvida, há penas que podem ser impostas por determinado tempo, mas Deus não deseja senão o bem de suas criaturas. Aceita sempre o arrependimento e o desejo de se melhorar nunca é estéril. Olha só que importante, né? Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 908. O Deus dos cristãos não é vingativo como o Deus revelado por Moisés, mas coloca o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas no plano das primeiras virtudes. Deus é justo, mas a sua justiça não exclui a bondade. Ao contrário, confere ao homem a liberdade de escolher e, portanto, a responsabilidade de receber segundo suas obras. A ideia da eternidade, das penas, é a mais fecunda fonte de incredulidade, do materialismo e da indiferença das massas que não possuem senso crítico. Quem é o culpado? É aquele que se afasta do objetivo e das leis da criação. Qual é o castigo? É a consequência natural da infração à lei de amor. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura, a voltar-se para si mesma, a retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 1009. Gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas que lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Isso também está no Livro dos Espíritos, na mesma pergunta, 1009. Ao exagerarmos a severidade de Deus, estamos comprometendo esses princípios que constituem todo o fundamento da evolução do ser. Todo o fim da criação consiste em atingir a perfectibilidade em unidade, em essência, em Deus, e jamais dele distanciar-se eternamente. Enquanto existir o mal, entre os homens subsistirão as penas, mas dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento, da roupagem da bondade. Nesse dia não haverá mais choro nem ranger de dentes, mas poder-se-á afirmar com Jesus: eu e o Pai somos um. Isso está em João, capítulo 10, versículo 30. É isso, né, gente? Como é importante nós confiarmos em Deus, nas leis divinas, na lei de amor, de caridade, de misericórdia, né, de Deus. Então, as leis são claras. Nós precisamos ser pessoas boas. Em tudo que nós errarmos, nós teremos as consequências dos nossos erros, ainda nessa vida ou numa vida futura. Então, nós não temos hoje como dizer, afirmar quanto tempo nós teremos que passar por essa expiação. Mas, como ele diz aqui, o tempo necessário para o nosso aprendizado. Então, nós passamos muitas coisas pelas nossas expiações. É diferente das provas, né? As provas, a maioria delas, nós mesmos escolhemos quando estamos no plano espiritual antes de voltar para cá. As provas são aquelas que a gente fala, bom, eu vejo que eu preciso aprender mais a lidar com pessoas que são mais humildes, porque numa outra vida eu errei muito com isso. Então, eu quero uma prova de humildade para mim, de lidar com essas pessoas nessa próxima vida. Então, a gente tem ali algumas provas, ou então provas com a nossa saúde, para que a gente modifique os nossos valores, para que a gente dê também valor ao nosso corpo físico. Então, nós temos vários tipos de provas que muitas vezes nós mesmos
fazemos essas escolhas para que nós possamos progredir mais naquele quesito, em especial. Que é diferente das expiações, que são as consequências dos nossos atos e que já estão ali traçadas, né? Porque nós precisaremos aprender isso sim ou sim, né? Nessa próxima vida. Bom, a terceira parte do nosso estudo fala sobre bem e mal sofrer. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Todos sofrem na vida terrena. Tanto o que vive no mais suntuoso palácio, como o que mora no mais obscuro casebre. O nosso mundo é um planeta de expiação e dor, e como decorrência, todos os que nele habitam experimentam a dor de natureza física ou moral. A dor que acomete o homem deve ser suportada com resignação, calma, paciência e estoicismo, sem murmúrios e sem blasfêmias. Aqueles que assim procederem se enquadram na doutrina de Jesus Cristo. Bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence. Somente as expiações bem suportadas podem impulsionar a criatura para um mundo mais feliz. Aquele que se revolta, blasfema e atribui a Deus a pecha do injusto, ou exclama que a justiça divina o marginalizou, está perdendo uma oportunidade ímpar de elevar-se espiritualmente. Jesus Cristo desceu ao nosso mundo para aqui desempenhar a mais fulgurante das missões. O Espírito puro, que é nada mais que expiar ou resgatar na terra, no entanto, sofreu os piores vexames, as penalidades do açoite e o sacrifício infamante na cruz. Porém, o fez resignadamente no silêncio, e as únicas palavras que pronunciou foram: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. O Evangelho segundo o Espiritismo contém uma comunicação do Espírito Lacordaire do seguinte teor: o militar que não é enviado ao combate não fica satisfeito, porque o repouso na luta não lhe proporcionará nenhuma promoção. Sede, portanto, como o militar, e não busqueis um repouso que vos enfraqueceria o corpo e entorpeceria a alma. Ficai satisfeitos quando Deus nos envia a luta. Nela não há fogo da batalha, mas sim os amargores da vida que muitas vezes requerem mais coragem do que no sangrento combate. Isso está no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. Quando alguém se sentir assolado por uma mágoa profunda ou uma contrariedade, deve esforçar-se para se tornar superior, dominando os acessos de impaciência, de cólera e de desespero, tudo fazendo para sair vencedor da peleja. Isso é possível, pois Jesus afiançou que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave, deixando entrever que Deus não coloca em nossos ombros um fardo que não poderemos carregar. Ninguém deve duvidar ainda que, por um só instante, o incomensurável amor do Criador pelas suas criaturas é inexcedível o desvelo do Pai Celestial e dos Espíritos benfeitores que executam a sua vontade por aqueles que passam por agudas fases de sofrimento na Terra. O olhar paternal de Deus está sobre todas as suas criaturas e principalmente sobre os que passam pela fome, pelo frio e pela nudez. Se Deus permite que o homem sofra, é porque ele quer o aperfeiçoamento de todos os seus filhos, pois a dor é um borril que lapida a alma.
Bem-aventurados os aflitos. Pode ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o repouso. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. A doutrina espírita, através de seus postulados básicos, qual seja o da reencarnação, demonstra aos homens de sobejo que ninguém sofre sem uma razão, remota ou recente, e que o sofrimento, se não for prova, é sempre herança dos erros passados. Consciente de que o sofrimento tem uma causa e que se deve suportar tudo com resignação e conformação, o ser humano, através dos ensinamentos do Espiritismo, fica sabendo que após o reajuste perante a justiça do Criador, se não houver novas transgressões, não experimentará novos sofrimentos e se aproximará de Deus. O seu espírito então passará a palmilhar as veredas do progresso espiritual, pois o Pai quer que todos os seus filhos sejam sábios e se aproximem da perfeição. A dor faz as pessoas buscarem meios de alívio, e por isso é um dos instrumentos de que a justiça divina se serve para impulsionar os homens rumo à pureza espiritual. Porquanto o reino dos céus pertence aos misericordiosos, aos pobres de espíritos, aos brandos, aos pacificadores, aos simples de coração, e todos devem ter certeza de que, ajudando-se a si próprios, o céu os ajudará. Bom, passagem do Evangelho essencial, né? Aqui, quando a gente fala do bem e mal sofrer, que nós passamos e passaremos aí por alguns sofrimentos para a nossa evolução. Então, se nós hoje estamos sofrendo algumas dores, passando por algumas situações que a gente considera muito complicada, muito difíceis, é para o nosso progresso. Então, cada vez que a gente passa por alguma situação assim, que a gente considera mais difícil, a gente tem que parar e perguntar: o que eu estou aprendendo com essa situação? Porque toda situação colocada para nós é para o nosso aprendizado. Então, que a gente possa ter a consciência do aprendizado e que a gente possa entender e aceitar esse aprendizado no momento devido. Eu espero, gente, que essa lição tenha servido para vocês, que sirva para a gente refletir e colocar em prática o Evangelho no nosso dia a dia. Gratidão e a gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.